refletir sobre ela, a negligência. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Mateus 26, 31. Mateus 26, 31. Quem achou diz amém? Amém? Vou estar lendo então. Peço que todos acompanhem aí com suas Bíblias abertas. Vamos viajar aqui na Palavra de Deus, dentro daquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Diz assim a Palavra de Deus, Mateus capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo-lhe disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister ou necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, irmãos? Amém. A carne é fraca, né? É uma frase que a gente sempre usa. Tem gente que usa isso para justificar erros, né? Mas a carne é fraca, né? E às vezes a gente está até usando essa expressão de forma desonesta, né? Então, mas Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, eu quero pensar nessa noite sobre o seguinte tema: fuja da negligência para não negar Jesus. Diga para o seu irmão aí: fuja da negligência para não negar Jesus. Bom, nós sabemos a história aqui, ela é bem conhecida, né? Que Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Sabemos muito bem dessa história, né? Aconteceu, e diz a palavra de Deus, irmãos, que houve um entreolhar de Jesus com Pedro, né? No momento em que Pedro negou, e diz a palavra de Deus que Pedro chorou amargamente. Sabe aquele choro amargo de decepção consigo mesmo, né? Aonde você olha para você e você se decepciona com você, né? Por ter falhado, por ter pisado na bola, por ter feito algo tão vamos dizer assim, tão negativo, né? E você se decepciona consigo mesmo. Quantos já tiveram essa experiência de se decepcionar consigo mesmo e ficar bastante chateado? Também já, né? O pastor também né? E Pedro chorou amargamente. E o que Deus colocou no meu coração aqui, irmãos, para nós estarmos pensando nessa noite e nesse tempo que nós estamos vivendo, que os estudiosos da Bíblia, né? A maioria dos pregadores, eles entendem que é o tempo que antecede a volta de Jesus, conhecido na Bíblia como os últimos dias, ou os últimos tempos, né? É um tempo assim, bastante interessante, bastante importante para a nossa vida, porque nós estamos vivendo, irmãos, nesse período. Se é os últimos dias, e se esses dias são aqueles derradeiros, né? Que antecedem o retorno do Mestre, que antecedem o retorno de
Jesus. Então nós estamos vivendo um tempo bastante importante para a nossa própria vida. Sim ou não, irmãos? Um tempo bastante determinante também para nós, como crentes, como cristãos, como filhos de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração é a palavra negligência. O que é negligenciar? Negligenciar, eu busquei no dicionário, é infringir, descuidar, desrespeitar regras, padrões, diretrizes, compromissos, responsabilidades assumidas, sem considerar as consequências negativas que isso possa trazer sobre as nossas vidas ou sobre a vida de outros, né? Então, você vê que a palavra negligência, ela tem um significado bastante abrangente, bastante forte, né? Negligenciar é infringir, negligenciar é descuidar, negligenciar é desrespeitar algo, uma regra, um padrão, né? É desrespeitar uma diretriz, sem pensar ou sem levar a sério, considerar de forma séria a consequência que aquilo vai estar gerando, né? Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Uma pessoa que atravessa o sinal vermelho, ela está sendo negligente? Sim, porque ela está desrespeitando o quê? Uma regra. O sinal vermelho está falando para isso, vão passar na escola de trânsito aí, vão tirar a carteira. Então o sinal vermelho é pare, né? Aí você está dizendo pare, o que você passou, né? Então se você passou o sinal vermelho quando ele está dizendo para você parar, você está correndo o risco de trazer um problema para você e para outras pessoas, né? Uma pessoa, por exemplo, quem gosta de viajar aí? Quem gosta de dirigir viajando? Eu gosto, né? Faz tempo que eu não faço isso, mas eu gosto. Então, dependendo do local onde você vai, você encontra assim aquelas setas em preto nas curvas, né? E aí uma placa dizendo assim: curva perigosa, reduza velocidade. Aí de repente o cara está lá, curva perigosa, reduz a velocidade, ele vai fazer aquela curva em 160, 180 por hora. Ele está sendo negligente, irmãos? Sim. Então, os irmãos conseguem entender o que é negligência? Irmãos, a negligência, ela traz situações trágicas, muitas vezes para a vida do negligente e para a vida de outras pessoas que muitas vezes serão, vamos dizer assim, vítimas da sua negligência. Eu estava olhando um pouco sobre essas questões e eu vi na internet uma reportagem sobre Brumadinho, a negligência da Vale, né? A negligência da Vale. Aí está lá o rapaz que fez a reportagem dizendo assim, que a Vale foi negligente com relação ao volume máximo aceitável de dejetos que ela podia armazenar naquele local. Ou seja, foi uma negligência de uma empresa, e aquela negligência fez com que uma barragem rompesse. E quantas pessoas morreram, irmãos? 252 pessoas, e ainda tem mais 40 e poucos corpos que não foram achados ainda. Ou seja, uma negligência trouxe uma consequência desastrosa sobre a vida de muitas pessoas. Vou dar um outro exemplo. Nos Estados Unidos, um policial branco colocou o joelho no pescoço de um cidadão negro de forma negligente. O que aconteceu, irmãos? Morreu. O cidadão negro morreu. Irmãos, a consequência dessa negligência gerou revolta, gerou passeata, gerou quebra-quebra, né? Tanto nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares, pessoas manifestando contra o racismo. Ou seja, uma negligência, ela atingiu muitas pessoas, atingiu o coração de muitas pessoas. Um exemplo bíblico. Quem já ouviu falar de Adão e Eva? Não coma do fruto do conhecimento do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que a Eva foi e fez, irmãos? Comeu. O que aconteceu, irmãos? Nós estamos tudo aqui hoje. Nós estamos tudo aqui hoje. Por quê? Porque Eva inventou de comer aquele fruto que não é maçã, não tem nada a ver com maçã. Tem gente que fica aí, né, criando situações que não existem, né? Mas a Eva comeu aquele fruto, deu para o Adão, ele comeu também. Os dois foram negligentes.
Eu estou contando todas essas histórias para vocês entenderem, irmãos, que a negligência, ela é um problema, né, que não é de hoje. A negligência, ela está entranhada na nossa vida como cidadãos aí do nosso, vamos dizer, cidadãos civis, da nossa vida pública, mas também está entranhada na nossa vida espiritual. Então a negligência, irmãos, é um problema que muitas vezes vai gerar consequências desastrosas, consequências trágicas na nossa vida. E eu penso assim, que um casal cristão, que está negligenciando constantemente, irmãos, os propósitos, os princípios do amor, é um casal que está caminhando para perder o seu casamento, ou para de repente perder o seu casamento. Assim como um empregado que trabalha numa empresa e todos os dias ele está negligenciando os padrões, os princípios, né, de competência que aquela empresa exige para que ele continue trabalhando ali, ele também está caminhando para que em algum momento ele possa perder o seu emprego. Mas quando a gente fala de negligência espiritual, o negócio vai mais fundo, vamos dizer assim, é mais embaixo, é mais profundo ainda, irmãos, porque a negligência espiritual, ela nos leva, irmãos, a negar a Jesus e correr o risco de perder a nossa salvação. Aí é mais sério, porque, irmãos, a história de Pedro, essa história circunstancial da negação de Pedro em relação a Jesus, que graças a Deus terminou bem para Pedro, porque Jesus foi lá atrás dele e o resgatou de volta. Mas veja bem, essa história circunstancial da negação de Pedro em relação a Jesus, ela muitas vezes pode se aplicar à negação eterna de muitos crentes nos dias de hoje em relação a Jesus, no sentido desses crentes correrem o risco de perderem a sua salvação, apostatarem da fé, negar a Jesus, dar as costas para Ele. Irmãos, nós pregamos na sexta-feira sobre aquele texto de 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eles não conhecem todo o restante do versículo, mas eu preguei ali no início, o meu povo que se chama pelo meu nome. E aí eu trouxe para a igreja a seguinte revelação de Deus, que esse termo, o povo que se chama pelo meu nome, quando nós somos reconhecidos como povo que se chama pelo nome de Deus, nós temos que entender que ser reconhecido dessa forma é entender que Deus é a nossa identidade. O povo que se chama pelo nome de Deus é o povo que tem em Deus a sua identidade. Isso quer dizer que tudo que somos, tudo que devemos ser e tudo que devemos fazer está em Deus, porque nós nos chamamos pelo nome de Deus, ou seja, o nome de Deus representa quem Ele é. Ou seja, se nós nos chamamos pelo nome de Deus, nós estamos dizendo: eu pertenço a Deus e a identidade dele está em mim, porque Ele está em mim e eu estou nele. Amém, irmãos? Ele está em mim e eu estou nele. Deus é a minha identidade. Deus é a minha identidade. Quando eu digo que eu sou uma pessoa que me chama pelo nome do Senhor, eu estou dizendo ao mundo: a minha vida é um certificado de propriedade. Eu tenho um dono, Jeová meu Senhor. Jesus é o meu dono. É Ele que determina os valores que devem construir o meu caráter. É Ele que determina como eu devo viver. É Ele que determina como eu devo ser neste mundo, porque Ele é a minha identidade. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque tem tudo a ver com esse texto. Já chego lá onde eu quero chegar. Irmãos, confessar o nome do Senhor é o contrário de negar o Senhor. E nós estamos falando de um texto que fala de negar a Cristo. Então, quando a Bíblia fala que nós confessamos a Cristo, nós estamos dizendo que Ele é a nossa identidade. Nós estamos dizendo para o mundo: Cristo é a minha identidade. Quem eu sou, quem eu devo ser, como o meu caráter precisa ser, é como o caráter de Cristo é. Quem eu devo ser é como Cristo é. Por isso também está escrito, irmãos, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, onde a palavra de Deus é dirigida à igreja de Filadélfia, e o Senhor diz assim: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
e não negaste o meu nome. Ou seja, você permaneceu confessando a sua vida toda que você é meu. Olha, irmãos, que tremendo isso. Você permaneceu a vida toda confessando que eu sou o Senhor da sua vida, que eu sou o seu Deus. Então, a tua porta perante mim está aberta constantemente. Ninguém pode fechar. Amém? Que pode dar glória a Deus aí. Irmãos, isso é confessar o nome do Senhor. Agora, quando eu nego o Senhor, como Pedro fez, e hoje muitas pessoas podem fazer, nós estamos dizendo para Deus: eu não quero a sua identidade em minha vida. Você viu como é sério isso? Eu não quero a sua identidade em mim, e eu não quero ser novamente levado ao plano original, porque o plano original de Deus era que nós vivêssemos com Ele em harmonia, e que nós desfrutássemos, irmãos, da sua imagem e da sua semelhança. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam na criação juntos, e eles disseram assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, o plano de Deus era: eu quero criar alguém que vai viver comigo, em harmonia comigo, e que vai trazer em si a minha imagem e a minha semelhança. Então, quando eu nego a Jesus, eu estou dizendo: não quero a imagem de Deus, não quero a semelhança de Deus na minha vida. Irmãos, por isso nós temos que pensar hoje exatamente sobre isso, a negligência. Irmãos, o diabo, ele procura a todo instante trabalhar para que nós venhamos a negar a Jesus, porque a função dele na terra é nos roubar de Deus, é nos tirar da presença de Deus. E para que ele consiga o seu intento, ele conta com uma coisa na nossa vida: a nossa negligência. Se você der ao diabo a negligência que ele precisa, ele pode levar você a negar a Jesus. Por isso, tome cuidado com a negligência. Por isso que o tema é: fuja da negligência, para que você não venha a negar a Cristo. Amém, queridos? Fuja da negligência. Agora eu vou explicar para vocês que negligências são essas. Primeiro, fuja da negligência ao propósito da aplicação da palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Vou repetir: fuja da negligência em relação ao propósito da aplicação da palavra de Deus sobre a sua vida. Jesus está falando com Pedro e com os discípulos, e disse assim: eles vão me prender, e vocês vão me abandonar, vocês vão me negar, vocês vão me dar as costas, né? Pedro, olha só o que Pedro falou, irmãos. Ele falou: essa palavra não se aplica na minha vida. Pode se aplicar na vida dos outros, mas na minha não. Irmãos, tem gente dentro da igreja que a palavra de Deus, ela nunca se aplica para ela. Ela sempre se aplica para os outros. Ela se aplica na vida do fulano, do ciclano. Que se conta de um camarada que sempre ia à igreja e o pastor pregava, e aí no final do culto o pastor ia despedir todo mundo. Aí aquele irmão ia e dizia assim: puxa, pastor, que palavra boa, hein? Serviu para o fulano, para o Beltrano, para o ciclano. E isso se tornou uma tendência. E o pastor foi ficando: pô, mas esse cara nunca fala que a palavra serviu para ele, só serve para os outros, né? E aí vinha culto atrás de culto, e o pastor pregava: pastor, que palavra bonita, hein? Tremenda. Serviu para a irmã, hein? Serviu para aquela irmã também. Ou seja, nunca servia para ele. E um belo dia choveu, irmão. Choveu, só foi esse irmão na igreja e o pastor. E o pastor: agora eu vou pregar para ele. O pastor falou: não, vai embora não, irmão. Vamos, fica aí, eu vou pregar. Aí Carlos, pregou. Ah, mas não é comigo que Deus está falando, né? Tem gente que é assim. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: nós não podemos fugir da aplicação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é para nós, é para nós. Nós não temos como fugir dela. Ela nos alcança, ela se cumpre na nossa vida. A realidade que ela revela, pela ação do Espírito Santo, se encaixa na nossa vida, e nós não temos como fugir disso, irmãos. Não temos como fugir da aplicação da palavra, né? E aí eu lembro de mais uma história engraçada do camarada que queria fugir da morte. O pastor chegou para ele, queria uma festa mundana e tal,
Aí o pastor orou e falou: olha, se você for nessa festa, o espírito da morte vai te pegar lá, né? Vai lá te pegar e você vai. Falou que o pastor está dando terrorismo comigo, eu vou na festa. Só que ele pegou e raspou a cabeça, colocou outras roupas que ele não usava, foi careca para a festa. Aí diz que chegando na festa, chega lá o espírito da morte com aquela foice, capuz, e começa a procurar o camarada e não acha. Aí de repente a morte fala assim: como não achei ele, eu vou levar esse careca mesmo. Ou seja, a moral da história: não tem como escapar. O que é relacionado à nossa vida é na nossa vida, irmãos. E essa historinha engraçada que eu contei aqui, ela ilustra uma situação que foi fatídica, que foi um fato que aconteceu em 1 Reis 22. Não vou ler porque é muito extenso. Do versículo 1 ao 40, conta a história de Acabe. Quem lembra de Acabe na Bíblia? Acabe e Josafá fizeram uma aliança para lutarem juntos contra o rei da Síria. E aí o que aconteceu? Eles tinham que consultar a Deus para saber se eles sairiam vitoriosos da batalha. Era de praxe isso, irmãos. E aí Josafá mandou trazer os profetas vieram, falaram de vitória. Só que Josafá, irmãos, era um homem de Deus, ele ficou inquieto, incomodado. Não tem mais nenhum profeta aí que Deus possa usar e falar conosco. Aí Acabe falou: tem um tal de Micaías aí, mas esse homem é terrível, ele nunca traz uma palavra boa, ele nunca traz uma palavra que favorece a gente. Aí Josafá falou: é esse, traz esse aí. Aí chegou Micaías lá, irmãos, falou o seguinte para Acabe: se você for, você vai morrer. Se você for, Deus está me revelando que você não voltará dessa batalha. Acabe falou: eu vou. E pronto, e decidiu que ia, né? E aí prenderam Micaías, açoitaram ele, enfim. E aí o Acabe teve a seguinte ideia, esplêndida ideia: vou me disfarçar de soldado, porque o rei tinha uma roupa de rei e o soldado tinha uma roupa de soldado. Vou entrar na batalha vestido de soldado, ninguém vai me achar, né? E ele foi para a batalha desse jeito. E aí, irmãos, os exércitos inimigos todos queriam achar Acabe, porque o negócio era contra Acabe. E aí não achavam o Acabe porque ele estava fantasiado de soldado, disfarçado de soldado. E aí o que aconteceu? Chegou uma hora da batalha que um desavisado lá, diz a Bíblia que ele pega e estica o arco e joga uma flecha a esmo, sem querer acertar nada. E aquela flecha foi, irmãos, e caiu sobre quem? Acabe, irmãos. Diz que a flecha entrou na juntura da sua armadura e ele morreu no campo de batalha, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Irmãos, a palavra de Deus, ela se cumpre, nós não podemos brincar com ela. Irmãos, por mais que a gente queira se disfarçar, tem muito crente hoje se disfarçando, colocando uma capa, uma imagem que não condiz com aquilo que ele é. Eu quero dizer para você, querido, não tem como você se disfarçar diante de Deus. Deus te conhece, Deus sabe como está o teu coração. Por mais que Pedro falou: Senhor, eu sou forte, eu sou fiel, Jesus olhou no coração dele e disse: não é não. Porque, irmãos, nós gostamos de profecia que nos levanta, que nos exalta, que nos engrandece. Quando a gente recebe uma palavra que de certa forma nos expõe, nos diminui, ou revela algo negativo da nossa vida, ou uma situação que é negativa que a gente vai vir a passar, mas que a gente acha que não vai acontecer, a gente não aceita. Aquela palavra não é para mim, aquela palavra é para o Carlinhos, mas não é para mim. Irmãos, a negligência à palavra de Deus tem sido a causa de muita gente morrer no meio do caminho. Quando eu falo morrer, eu falo morrer espiritualmente. Irmãos, quando a palavra de Deus vira ao seu coração e Deus começar a falar com você sobre coisas que você tem que deixar, você tem que deixar. Quando a palavra de Deus vira ao seu coração dizendo para você que você precisa deixar Deus transformar determinadas situações da sua vida, é necessário que você deixe Deus transformar. Quando Deus fala com você sobre coisas espirituais que você precisa abraçar com mais afinco, com mais amor, é porque Deus está vendo que está faltando na sua vida mais amor por determinadas situações que são importantes para manter você em pé. Então, se a palavra de Deus vem, você tem que entender: é para mim, e eu preciso aceitar o que Deus está falando para a minha vida. Amém? Vamos fazer um exercício. Diga, coloca o dedo no seu peito.
Diga assim: essa palavra é para mim, e eu aceito o que Deus quer para a minha vida. Amém. Fuja da negligência à aplicação da palavra de Deus, para que você não venha negar Jesus amanhã. Porque você só ficar achando que a palavra é para os outros e não é para você, às vezes, querido, você vai se acomodando no erro, você vai se conformando com o pecado. Daqui a pouco você está falando da igreja, você não falava palavrão, daqui a pouco você está falando, né? Você não tomava bebida alcoólica, daqui a pouco você está bebendo. E é assim que a coisa começa a acontecer, irmãos. O diabo não vem e te corrompe da noite para o dia, ele vai corrompendo você aos pouquinhos, pela sua negligência. O diabo, ele conta com a sua negligência. Então não vamos ser negligentes, não vamos ser negligentes. Fuja da negligência, querido, ao princípio da humildade. Fala para o seu irmão assim: é melhor ser humilde do que ser orgulhoso. Irmãos, tem muito crente que é orgulhoso. Tem muito crente, irmãos, que ele se acha melhor, ele se acha maior, ele se acha mais lindo, ele se acha mais cheiroso, ele se acha mais espiritual, enfim, ele se acha. E muitas vezes é aí que o diabo pega ele. Porque, irmãos, Jesus, ele está falando com Pedro, ele falou: todos os demais, Jesus, vão te negar, porque eu sou melhor. Não era isso que eu estava dizendo, irmãos? Sou mais espiritual, né? Eu sou mais cheio da presença de Deus. Irmãos, a soberba é orgulho espiritual. Tem crente que às vezes é orgulhoso da sua espiritualidade, né? Irmãos, nós somos pó. Somos pó. Se estamos em pé, é porque a mão de Deus está sobre nós. O humilde é aquele que sabe bem quem ele é. Ele tem clareza das suas fragilidades, das suas imperfeições, dos seus defeitos, e não menospreza isso na sua vida. O orgulhoso não. O orgulhoso, ele vê as imperfeições, as falhas, as fragilidades dos outros, mas ele não vê as suas. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Isso está em 1 Coríntios 10:12, né? Aquele que pensa estar em pé. Aí a outra versão diz assim: é melhor ter cuidado para não cair. Quem vai falar de Caio Fábio? Lá do passado, né, Ricardo? Na nossa época, né? Caio Fábio foi um pastor assim, referência na época. E ele usou uma palavra na época, ele era incaível, inatentável. Caiu para a secretária, né? E o ministério dele caiu junto. Irmãos, Deus perdoa quando a gente erra, perdoa, mas a consequência do erro a gente tem que arcar com ele. Irmãos, nenhum de nós aqui pode dizer: ah, pode vir o que vier, que eu vou suportar, que nada vai me derrubar. Irmãos, nenhum de nós tem essa autoridade. Eu não tenho, porque eu sei das minhas fraquezas, das minhas limitações, das minhas fragilidades e das minhas imperfeições. Eu estou de pé diante do pecado porque eu caio de joelho diante de Deus, me prostro diante dele e peço forças para ele, para que as áreas da minha vida que podem me levar a cair sejam tomadas por Jesus. Diante das tentações, o que derruba crente? Tentação, provação, tudo com são no final. Tentação, provação, por aí vai. Irmãos, se nós não formos dependentes de Deus, a gente cai. Por isso que Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto e a carne fraca, irmãos. Por que Jesus disse isso? Porque ele estava lutando contra a carne. Ele, Jesus, estava lutando contra a carne, mas ele via que os discípulos também tinham que lutar, mas eles estavam subestimando o poder da carne. Não subestime o poder da carne, irmão.
porque ela pode derrubar você. Então seja humilde. Quem é humilde? É aquele que está de joelhos na presença de Deus. É aquele que constantemente está dizendo: Senhor, eu errei, mas eu quero me levantar, me fortalece, me renova, me perdoa, eu não quero cair de novo. É aquele que muitas vezes está ali na presença de Deus, suplicando força, reconhecendo a sua fragilidade. Pedro, infelizmente, não era essa pessoa, e ele acabou negando a Jesus. Terceiro, fuja da negligência ao propósito de sair da acomodação. Fala para o seu irmão aí: não seja acomodado. Irmãos, pessoa acomodada, o acomodado, ele é o retrato da pessoa que parou, estagnou, acomodou. A acomodação ela rouba o seu interesse. A acomodação ela rouba a sua disposição. A acomodação ela rouba a sua força de vontade. Uma pessoa que se acomodou é uma pessoa que perdeu a força de vontade, que perdeu o interesse, que perdeu a disposição. Irmãos, que a acomodação ela nunca nos leva ao sucesso, ela sempre nos leva ao fracasso. Imagina você andando nas ruas de Campo Grande, você passa na frente de um outdoor e está escrito lá assim: oferecemos um maravilhoso curso de acomodação. Se você passar por esse curso, você vai aprender a ser uma pessoa acomodada e você será bem sucedido na vida. Você entraria nesse curso, irmão? Irmãos, não tem como a gente participar de um curso desse, porque a acomodação não tem nada a ver com sucesso. A acomodação ela sempre te joga para baixo, ela tira a qualidade daquilo que deveria ter qualidade na sua vida. A acomodação ela te distancia do sucesso, ela te leva para longe do sucesso. Um casamento que se acomoda é um casamento que muitas vezes perde o brilho. Sim ou não, irmãos? Será que existem pessoas, cônjuges, que muitas vezes se acomodam no casamento? Sim ou não, Carol? Às vezes a pessoa se acomoda no casamento. Antes de casar, namoro, cuidar do corpício, né? Cinturinha de pilão, violão, perfuminho melhor, dormia no cepacol para impressionar o amado ou a amada. Depois passou cinturinha de bujão agora, perfume só quando vai no Comper, compra uns roll-on. E o bafinho de cebola. Irmãos, aí eu falo, aí levava para jantar, levava para sair. Não tem mais dinheiro não. Coisa está feia, pandemia, né? Aí não sai mais, não tem mais romantismo, não tem mais palavras bonitas. Aí eu pergunto, irmãos, acomodou ou não acomodou? E tem gente que diz assim, ó: se quiser ficar comigo é assim. Irmãos, acomodou. Agora imagina no trabalho. Tem pessoa que está no trabalho, não fazer um cursinho para crescer, não quer melhorar, não faz nenhum programa de treinamento a mais para ganhar uma capacidade adicional, para impressionar mais os seus patrões. E o outro, aí tem o outro lado lá que está 5 cursos por dia. As oportunidades vêm para quem, irmãos? Para quem está acomodado ou para quem está se preparando? Para quem que vem, irmãos? Para quem está se preparando. Na vida espiritual a mesma coisa, irmãos. Se eu começar a negligenciar propósitos organizacionais dentro daquilo que eu faço na igreja, começo a fazer de qualquer jeito, né? Chega aqui o Ministério de Louvor, vamos fazer de qualquer jeito, aí não afina nada, do jeito que está, vamos tocar, né?
Não coloca acrílico, vamos tocar sem acrílico mesmo, desce o braço, aí daqui a pouco está todo mundo surdo. Quem gostou do aquário, irmãos? Ok, quem sentiu diferença? Um monte de gente. Quem tem problema com som alto? Um monte de gente. Ok, irmãos, isso tudo demonstra que nós não estamos acomodados, amém, irmãos? Nós queremos o melhor para você, e nós queremos o melhor para nós também. Então nós não podemos nos acomodar, não podemos, irmãos, achar que está bom se pode melhorar, não podemos achar que está bom se pode ficar melhor. Eu estou devendo para minha esposa uma cinturinha de pilão, está difícil. O bujão chegou e não quer sair, irmãos, né? Está aqui, e eu já brigo com ele há tempo, mas gostou de mim, né? Irmãos, todos nós podemos melhorar para demonstrar amor, para demonstrar zelo, para demonstrar a alguém que nós amamos e que aquela pessoa é importante para nós. Eu estou falando no âmbito pessoal, mas com Deus é a mesma coisa. O que Deus sente quando você passa tempos na presença dele em oração, se derramando, elogiando ele, falando da grandeza dele, da glória dele, do poder dele? Você acha que ele fica triste ou que ele fica alegre? Mas a gente não tem feito isso, irmãos. A gente só chega na presença de Deus para pedir: Senhor, aquela conta lá está batendo, Senhor, a Bahia já está aí, Riachuelo. E aí? A gente tem que ter um tempo de qualidade com Deus, irmãos. A gente tem que orar. Jesus, ele buscava o Pai constantemente. Buscar o Pai naquela noite era só mais uma experiência de busca por alguém que ele amava. E nós não podemos nos acomodar. Pedro se acomodou na sua vida espiritual. Ele achou que com o fervor espiritual que ele tinha, com o conhecimento espiritual que ele tinha, ele ia chegar. Não chegou. As 10 virgens falam conosco sobre isso, irmãos. Quem se acomodou, ficou no meio do caminho. Quem não se acomodou, entrou na casa do rei e participou das bodas, né? Irmãos, a palavra de Deus ensina que a Bíblia não vê com bons olhos a acomodação. Quem conhece a parábola dos talentos aí? A um foi dado 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento. Isso está lá no Evangelho de Mateus 25. Não vou abrir porque eu quero ganhar tempo. Irmãos, o que é talento na Bíblia? A gente olha para talento como capacidade humana, mas se nós formos analisar no contexto bíblico para a nossa vida hoje, talento é tudo. É o dinheiro que Deus te dá, é o emprego que Deus te dá, é o talento humano, é o dom natural, é o dom espiritual, é tudo. É tudo que Deus te dá para você servir a Ele. Naquela época, talento era um peso em prata, em ouro. Cada talento pesava em média de 36 a 40 quilos, e tinha o seu determinado valor, se fosse em prata ou se fosse em ouro. Mas o talento da parábola, ele era um talento, que um talento valia o salário, o acúmulo de riqueza de 15 anos de trabalho. Quem sabia disso? Um talento, irmãos, era o acúmulo de riqueza de 15 anos de trabalho. Imagina assim, ou seja, ninguém recebeu pouco, todos receberam muito de Deus. Quem recebeu 5 talentos foi lá, aplicou seus 5 talentos e gerou mais 5 talentos. O que pegou 2, aplicou os 2 talentos e gerou mais 2 talentos. E o que pegou 1 talento, irmãos? Enterrou. Ai, coitado, irmãos. Ele enterrou o talento dele. Quando o dono do talento veio, foi triste, irmãos. Por quê? Porque ele disse assim aos outros 2: servo bom e fiel, entra no descanso, recebe a bênção, a vitória. Mas aquele que enterrou o talento, ele diz: servo inútil, lançai nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Não foi só assim: você enterrou o talento, beleza, então você não vai ganhar nada. Não, ele foi condenado, irmãos. Ele foi condenado. Então nós temos que entender o seguinte: o que Deus te dá
faz parte da sua salvação. Você não pode se acomodar. Acomodar é você se lançar para mais perto de uma situação de perdição na vida. Então nós que recebemos de Deus algo para servi-lo, nós temos que colocar aquilo a serviço do Senhor. Temos que colocar aquilo a serviço do Senhor. Eu ainda tinha mais 2 negligências aqui para abordar, só que é 9:05. E eu ainda pretendo orar, tenho que orar pela Jaqueline, eu tenho que orar pelos irmãos. E então eu vou encerrar aqui, dizendo o seguinte: para não negar Jesus, fuja da negligência. Fuja da negligência. Qual negligência que eu deixei ainda para trás? A importância da oração para te manter em pé e o poder negativo que pessoas e lugares errados podem exercer sobre a nossa vida. Então essas 2 eu não vou falar hoje, né? Vou deixar em stand-by aí, mas essa última, lugares errados, pessoas erradas, são coisas que a gente precisa pensar bastante nos dias de hoje. Mas mais adiante nós vamos falar sobre isso. Nesse momento eu quero que você fique em pé.